Boa noite, pessoal. Como estão vocês? Maravilha recebê-los aqui para mais um dia de live. Hoje para falar também sobre um tema muito importante no contexto da doença de Alzheimer, que é a relação que existe entre a doença de Alzheimer e a síndrome de Down. Esse é um tema pouquíssimo estudado, pouquíssimo investigado aqui no país, especialmente. E hoje eu tenho uma convidada especial, que é uma gerontóloga. Vamos desligar aqui um pouquinho o YouTube, né? Só para dar uma incrementada aqui no início da nossa live. Hoje eu tenho uma convidada especial, uma gerontóloga, que trabalha com esse tema comigo lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. O Instituto de Psiquiatria, ele tem o primeiro laboratório, o qual eu faço parte, que é coordenado pelo professor Orestes Forlenza, e lá nós atendemos pessoas com síndrome de Down e doença de Alzheimer, e obviamente outras demências também. Mas nós temos um trabalho especial, o professor Orestes Forlenza, ele gosta muito de trabalhar, ele é um psiquiatra, né, que trabalha com a área de neuropsiquiatria geriátrica, e a Jéssica, né, ela também trabalha conosco, ela vai estar hoje aqui para conversar com a gente. Ela já chegou e vamos então nosso bate-papo. Vamos lá. Oi, boa noite, Jéssica. Boa Tudo noite. bem? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo direitinho, que bom te ver. Você tá me ouvindo também Tô corretamente? ouvindo, tô Que ouvindo, perfeito. maravilha, que maravilha. Ontem a gente começou a live, tinha umas 5 pessoas. Aí eu falei assim, pessoal, essa live tem que terminar com no mínimo 30 pessoas. E realmente já a gente superou as 30. Então, hoje eu sei que hoje é sexta-feira, né? A galera tá aí se arrumando para passear, se divertir. Mas nós duas que somos obcecadas, não digo, não gosto dessa palavra, obcecada. Vamos mudar o nome obcecada. Apaixonadas pelo Como, nosso como a ah, Clau publicou, persistente. persistentes, perseverantes, apaixonadas, né? Adoramos o que fazemos, assim, somos duas pesquisadoras profissionais, acadêmicas e clínicas, né? A gente trabalha com essa tríade aí, ensino, pesquisa e extensão. E, sem dúvida alguma, uma sexta a mais, uma sexta a menos não vai fazer tanta diferença assim na nossa vida. Afinal, quantas sextas-feiras a gente passou estudando para preparar uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, orientar um aluno, quer dizer, isso é de menos, né, para a É, gente. vão sextas-feiras, madrugadas, sábado, domingo. Ai, não tem mau tempo. É, mas a gente também, só para alertar o pessoal, mas a gente também tem um tempinho para se cuidar, né? Porque a galera pensa assim, nossa, essas maluquetes, elas ficam o tempo todo só estudando, trabalhando. Não, a gente consegue dividir, né? Assim, o nosso lado família, o nosso lado de cuidar da saúde. Por exemplo, eu não sei você, mas eu de manhã cedo, eu deixo as crianças na escola e vou fazer minha caminhada. Aí encontro o pessoal lá no parque, bato um papo, também quer dizer aquela caminhadinha. Chego em casa, eu tomo detox, um suco detox, né? Quero agora emagrecer, minha irmã. Cheguei a esse ponto, eu digo, eu engordei demais nessa pandemia. Eu acho que todo mundo, né? E agora eu coloquei com foco, fosse fé, emagrecimento para fazer jus, né? Ao que a gente defende. A gente não defende o envelhecimento ativo, Ativo. né? E a gente sabe o quanto a obesidade ela realmente traz doenças, não são poucas, são muitas. Já me chamaram de gordofóbica, eu nem ligo mais. Já passou o tempo que eu ligava, porque isso não sou eu que falo, são as pesquisas científicas que a gente estuda. Então, assim, eu estou um pouco acima do peso. Então, agora mais do que nunca, eu tenho que me cuidar, acordar para a realidade. Se eu quiser ter um envelhecimento, né? Ainda não cheguei à velhice, mas eu quero chegar bem. E nós, eu como psicóloga e você como gerontóloga, minha irmã, a gente tem que focar nisso aí, né? Colocar na A prática o gente, que a gente estuda. é, exatamente o que a gente fala, né? Eu tenho o canal de longevidade, a gente fala bastante, né? A Eli e eu, a gente fala no Longe Talks que como é que a gente vai, né, incentivar o outro se nem a gente faz? Então, isso veio como uma reflexão para nós mesmas, né? Hoje eu tenho um Uhum. personal, Matheus, né, que estiver aí assistindo,
Ele tá Sim. lá comigo, me faz chorar quase todo dia. Mas é isso aí, a gente tem que se cuidar, tem que ter uma alimentação regrada. A gente já sabe que Sim. tem estudos mostrando, gente, os estudos estão Sim. apontando aí. E não Sim. é com uma corte pequena, não. A gente está falando aí de mais de 20 mil pessoas, né? Então, participantes do Sim. estudo. Então, é Sim. muita gente, claro, pensando, né, nos 8 bilhões, é um pouquinho, mas ainda assim são estudos extremamente significantes, mostrando que a gente pode, né, tem potencial de mudar até 40% de fatores de risco para o desenvolvimento de Alzheimer, por exemplo, né, e de outros Uhum. tipos de Uhum. demência, porque no final o que vai definir, né, o que é uma demência ou outra é onde acomete, de que forma começa, mas no final das contas, a consequência é a mesma para todas elas, né? O fim é o mesmo para todas elas. Então, gente, a gente fala, parece que é mais do mesmo, mas é isso aí. Tem que fazer. Não é só falar ou só ouvir, tem que fazer também. É como dizia Paulo Freire, né? É uma espécie de uma coerência ética. É. Se a gente defende isso, eu me olhei no espelho hoje, eu falei, gente, pelo amor de Deus, show gordura. Entendeu? Eu falei, show gordura. Aí já fui para nutricionista, já comecei minha dieta. E assim vai. E todo mundo tem. E assim, a gente. Uma coisa que eu percebo é a gente também trabalhar com a questão do ecossistema, né, Jéssica? Sim. Assim, o ecossistema, as pessoas, assim, começar por exemplo, se aproximar de pessoas que também querem manter um estilo de vida saudável. Isso faz É, toda a diferença, minha irmã. Mas faz toda a exatamente. diferença, porque a psicologia explica, né, a questão do contágio emocional, a gente se contagia. Então, já te coloquei no circuito, coloquei a Claudinha também. Tem um bocado de gente aí que eu vou colocar no circuito. Você tá Vamos. magrinha, mas eu ainda tenho que Não, mas emagrecer uns olha, você quilinhos, sabe viu? que eu já tô acima do peso para minha altura? Ah, é? É, então, assim, a gente tem que realmente cuidar. Sabe por quê, gente? É, Olha, eu sinto quando eu tenho mais nível de glicose no sangue. O meu corpo reclama. Então, e assim, a gente sabe que basta um pouquinho de desequilíbrio para a gente pisar na jaca mesmo e aí entrar num quadro pré-diabético. Eu não estou sendo exagerada, então, assim, é perigoso, né? E quando é, quando a gente entra em algumas ciladas, a gente não consegue voltar. Então, é. tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala de autocuidado, é realmente algo extremamente importante. E tem que Sim, não ficar só aqui martelando, mas tem que motivar você, né, sair de é. você como uma ação para que você se cuide. Então, cuide-se. Não precisa mudar tudo de uma vez só. É que a gente não vai mudar. Fala assim, amanhã eu vou começar. Começa um Tem que pouquinho. começar logo hoje. Minha irmã, essa história de amanhã, segunda-feira, eu comecei hoje é sexta, entendeu? Eu dizia assim, não, segunda-feira eu começo. Que história é essa? Começa logo é hoje, não aqui e agora, entendeu? Sabe-se lá se vai estar viva segunda-feira, já começa é agora, É entendeu? isso aí. Mas olha só, o nosso bate-papo é sobre doença de Alzheimer e síndrome de Down, né? A gente está falando aqui de algo que vai desencadear, se a gente não se cuidar, uma doença, no caso a doença de Alzheimer é uma delas, né? É isso. E assim, antes de te apresentar, que a gente ficou aqui conversando, eu falei para você, eu digo, olha, essa live vai render. Eu vou só cumprimentar aqui as pessoas que já chegaram, e aí você se Sim. apresenta também para as pessoas que não te conhecem. Vamos ver aqui quem está, a Flávia, a Regina, boa noite, Regina, psicopedagoga Maria, a Gabi Falcão, a Elisete, a Pri Júlia, a Michele, a Suzete. Beijo, Suzete. Suzete vai estar com a gente no próxima semana aqui. A Débora Bochetti, a Eliene, a M Cominetti, porque não tem como a gente saber, mas né, sobre o nome É, mesmo. ela foi minha É, professora, hein? É a Márcia Cominetti. ai, que legal. Então, beijo para É, você, Márcia. Que maravilha. Aqui a Jaqueline, Eliane, a Carol, a Jandira, a Maria, Ercida,
Rússio, Maria José, minha tia amada. Eu gosto da minha família, porque meus tios, minha mãe, todo mundo me acompanha. Eu acho bacana porque é sinal de que valorizam, né? Porque a gente tem aquela história das pessoas dizerem assim: ah, prata da casa ninguém valoriza. Graças a Deus, lá na nossa família, a gente, na família de origem aqui, a gente valoriza o trabalho do outro, valoriza o conhecimento, a gente está sempre trocando, então isso é muito bom. Aqui a Cláudia, beijo, tia Mazê. A Delma, que me acompanha, essa é guerreira, viu? A Delma me acompanha desde a live de carnaval. Beijo para você, Delma, e para a Júlia também, sua filha. A Cláudia, a Marques, deixa eu ver, a Simone, a Carlinha, Psicoterapiando Vidas também está aqui conosco sempre, valeu. Da Eli Antônia tá aqui, Adriana. eu vi Quem? também. Eli do Longe Talks. Eli, beijo. Legal, né? A Tati, deixa eu ver aqui a Lua, Margarete, Carmen, Pavô Justina, Leonice, Eliene, Heloísa. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos oficialmente abrir esta live de hoje, sexta-feira, 24 de fevereiro, com a gerontóloga Jéssica Bram. Eu acho que o nome fecha demais, por isso que eu coloquei assim, Jéssica. Já perguntaram, juro por Deus, gente, eu tenho um instituto, né? O Instituto Bram. Já perguntaram se eu fiz marketing pro Bram Brain. Eu, não, gente, é meu nome. Olha só, antes da gente começar a nossa live, você se apresentar, eu também queria deixar um recadinho aqui pro pessoal, que é o seguinte. Eu e você, ou as pessoas que trabalham com pesquisa, além da clínica, a gente tem uma linguagem que, às vezes, para quem está nos assistindo, não entende absolutamente nada. Por exemplo, na sua fala, você falou corte. Mas quem está olhando, às vezes não sabe nem o que é corte. Entendeu? Verdade. Então, assim, eu estou falando isso porque se vocês, pessoal que estão aqui, porque quem nos assiste aqui nessa live, em geral, psicólogos, cuidadores familiares, familiares também. Aqui nós temos um grupo misto, tá? São profissionais e também são familiares, cuidadores de alguém que tem a doença de Alzheimer. Então, aqui a gente tem um grupão e eu acolho todo mundo. Então, assim, vamos pensar num familiar cuidador que está ouvindo essa live, ela nunca ouviu falar. Então, assim, pessoal, por que eu estou falando isso? Porque se vocês tiverem alguma dúvida, pelo amor de Deus, não se acanhe. Pergunta aí. Pior é não perguntar. Pergunta aí, não entendi o que é isso. Pode me explicar? Porque realmente a gente vai falando que é uma linguagem para nós corriqueira, mas para quem não é da área, às vezes fica boiando, fica perdido aí tira um pouco o rumo da live. E a gente quer democratizar a ciência, né? A gente quer realmente que as pessoas tenham contato com a ciência, tenham contato com o que a gente produz na universidade e o que a gente faz com essa produção na prática. Porque não adianta você ficar só teorizando, mas o que você faz isso na prática? Então, aqui, nas lives, eu procuro sempre trazer a teoria, mas também o que a gente aplica isso na prática. Então, já falei muito, eu quero que você se apresente, Jéssica. Fala um pouquinho para os nossos aqui, que estão aqui nos assistindo, nossos queridos seguidores. Quem é a Jéssica? Para que as pessoas, para a gente começar a nossa conversa. Maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Começar a dar continuidade, né? Que a gente já conversou demais. A gente fala muito. Bom, vamos lá, ó. É um prazer estar aqui com vocês. De antemão, já até vou complementar a Deus e se tiver alguma dúvida, vai colocando aí, né? Se eu falar alguma coisa que às vezes é tão comum e acaba saindo de uma maneira mais científica e pode perguntar o que é isso, não tem problema nenhum. A gente está aqui em família, né? Bom, eu sou gerontóloga, eu sou da primeira turma de gerontologia da UFSCar. Tanto a Márcia aqui, ela foi minha professora e minha orientadora durante o período da faculdade. Acho que eu devo muito a ela, porque hoje o que eu estudo no doutorado, eu comecei com ela lá, né, no mestrado não, até antes, na faculdade mesmo, no TCC. Então, tem muita história envolvida, acho que nem cabe aqui, mas eu sou gerontóloga, então eu sou da primeira turma da Federal. Antes disso, a gente tem a gerontologia na USP, que aí tem a Deuse, que estava lá, né, fazendo muitos alunos, ensinando bastante, tirando muitas angústias
por que que eu falo tudo isso? Eu acho que é super importante falar um pouquinho da gerontologia. Ela é extremamente nova aqui no Brasil, apesar de já ter aí uns 15 anos, a gente pode sim considerar que ela ainda está engatinhando. Então, Uhum. basicamente, é o estudo do processo de envelhecimento humano, isso daí já é um mantra para quem é gerontólogo. Então, a gente estuda muitas vertentes, é muito abrangente, é uma área generalista, e aí a gente, né, pode enveredar para vários caminhos. Então, eu tenho colegas que enveredaram para caminhos diversos. Eu entrei ali na saúde mental, mas existem vários outros que estão atuando em diferentes áreas. É, então é grande assim a questão da gerontologia na minha vida. Eu saí da gerontologia, fui fazer mestrado na USP, porque eu tinha uma meta de entrar na USP, porque eu queria trabalhar com saúde mental, e eu queria entrar nessa universidade. Era uma meta que eu tinha para minha Não vida. desmerecer das outras universidades, que eu sou fã de Não, todas, né? Eu mas sou fã de é, todas. Mas, claro, como eu uspiana, mesma fiz uma federal, né? uspiana, a Mas gente não tem como puxar sardinha, né? Mas, assim, Mas sou fã de assim, foi todas. Temos um passo excelentes. muito importante que eu Ah, dei, foi onde eu entrei em contato mais direto com a parte clínica, onde eu coloquei a mão na massa em relação à gerontologia. Então, eu estou já há 10 anos dentro do Instituto de Psiquiatria da USP, é bastante tempo, aprendi muito lá, muito mesmo. O Orestes, para mim, é sensacional, é o meu orientador desde sempre. Eu não tenho um A para falar dele, eu acho que ele é incrível como orientador e como maravilhoso. clínico. Eu sou muito fã dele, muito fã mesmo. E desde então eu venho estudando sobre o processo do desenvolvimento da doença de Alzheimer com marcadores que a gente pode olhar no nosso sangue, né? Então, proteínas. Então, a gente analisa algumas proteínas porque a gente sabe que existem várias condições no nosso organismo que podem, quando está desequilibrado na balança ali, né, saiu do prumo, a gente pode ter algum tipo de doença. E não é diferente para a doença de Alzheimer. Então, são desbalanços que a gente tem no nosso organismo que podem levar ao desenvolvimento da doença. Eu estudo um pedacinho desse desbalanço, né? Na parte periférica que a gente fala, que é no sangue, que é de fácil obtenção, então é onde a gente consegue, a gente tira o sangue, né? Coleta o sangue e a partir disso a gente faz análise de algumas proteínas que sabidamente estão envolvidas no desenvolvimento da doença de Alzheimer. E tudo isso para quê? Para fazer uma comparação e mensurar o que pode ser que esteja acontecendo no nosso cérebro, tá? Porque como a gente sabe que é um procedimento muito invasivo, abrir o cérebro para pegar, né, tirar essas proteínas, a gente faz isso por meio do sangue, porque a gente sabe que existe uma conversa aí, né, entre a parte periférica, que é da cabeça para baixo, né, e a parte do nosso sistema nervoso central, que é basicamente aí o nosso cérebro. Então, se tiver dúvida, a gente pode perguntar. Foi isso que eu fiz no meu mestrado, analisando essas proteínas, né? Então, são proteínas. Vou falar de uma só, porque ela é importante para a gente dar continuidade na nossa conversa sobre síndrome de Down, que é a proteína APP. Tipo de aplicativo, app, é isso aí, é app. Mas é uma proteína que é a proteína precursora amiloide, é um nome feio, né? É um nome grande, mas essa é a app. Ela tem relação com doença de Alzheimer, está ali, por isso que a gente faz essa ponte, essa conexão com a síndrome de Down. Então, é ela que eu vou destacar aqui, tá? Ela é uma das Uhum. proteínas que eu estudo. No meu mestrado, o que que eu olhei? Olhei para pessoas com doença de Alzheimer, para pessoas com comprometimento cognitivo leve e também para idosos com depressão de início tardio, e aí a gente fez análise dessas proteínas. Hoje eu faço isso, só que eu olho para adultos e idosos com síndrome de Down, que têm predisposição para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, isso faz parte do meu doutorado. Além disso, como a Deusi falou, né, a gente atua também na clínica,
Eu sou especialista em reabilitação neuropsicológica, também pela USP, porque eu acho que eu abracei a USP de um jeito que, né, não larguei mais. E, e atualmente eu venho me especializando em neurofeedback, que é uma nova técnica, não é nova, né? Mas assim, ela é mais recente em termos de neuromodulação, ela entra ali na neuromodulação, que é uma forma da gente também trabalhar o nosso cérebro, mas de uma maneira não invasiva, porém não utilizando, quer dizer, pode até utilizar recursos de reabilitação cognitiva, por exemplo, né? Aliás, o ideal é casar, fica maravilhoso. Mas são técnicas que vêm sendo utilizadas e a gente fala bastante atualmente, principalmente na área de psiquiatria, porque a gente sabe o quanto que existe de medicação, né, dentro da área da psiquiatria e o quanto que hoje psiquiatras eles têm adotado novas medidas para poder também fazer parte desse tratamento de uma maneira não invasiva e melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, Uhum. aí a gente tem que sempre aprimorar, né, Deus? Sim, sim, parar nunca. Eu digo, a gente não pode parar nunca. É lifelong learning. É aprendizado ao longo da vida. E eu quero, eu até brinco aqui com as minhas filhas, um dia que for para ser enterrado, eu quero estar com um livro na mão. Porque eu amo estudar, amo ler. A gente brinca, mas é a realidade de todos nós. Um dia a gente não vai morrer. Então pronto, todo mundo já está Exatamente. sabendo que tem que ter um livro lá no meu caixão, que eu gosto, entendeu? Não é? A gente tem, às vezes, a gente, às vezes, como é que eu posso dizer? A gente tem muito medo, né, de falar disso, mas não tem que ter medo, é a realidade de todo mundo, né? É a única E essa certeza, né? história, Que a gente tem. e essa história de parar no meio do caminho não dá, né? Tem que ir, tipo assim, começou, vai até o final. Então vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar e vamos lá. Mas olha só, você deu um panorama, né? Eu acho que muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando, algumas entenderam, outras não, isso é normal, pessoal, porque ela trouxe aí alguns termos técnicos, neuromodulação, neurofeedback, a APP, a proteína, beta-amiloide, isso tudo faz parte do nosso, digamos assim, o nosso dia a dia com a doença de Alzheimer nos atendimentos clínicos, né? Mas a gente vai agora esmiuçar um pouquinho de cada uma dessas coisas para que o nosso público possa, de fato, entender a conexão que existe entre a doença de Alzheimer e a síndrome de Down. Eu estava falando antes de você chegar que o nosso laboratório, o LIM27, Laboratório de Neurociências, lá do Instituto de Psiquiatria, que é coordenado pelo professor Horácio Forlenza, que é orientador da Jéssica, é o primeiro do Brasil, né, que investiga a conexão entre a doença de Alzheimer e a síndrome de Down. É tanto que agora a gente vai publicar um manual para famílias, né? Você também é uma das autoras. Está sendo organizado por mim, pela Claudinha e pelo Orestes, né? E a gente quer justamente popularizar isso para que as pessoas possam entender essa conexão que cada dia que passa a gente percebe. Então vamos começar por ela. Explica para as pessoas qual é a conexão que existe entre a síndrome de Down e a doença de Alzheimer. Vamos lá. Perfeito. Primeira coisa que eu acho que é importante as pessoas saberem. Então vamos lá. Ó. Bom, a síndrome de Down, ela é uma síndrome genética, então a gente tem aí uma alteração genética que leva à síndrome de Down. Isso já pode ser diagnosticado durante a gestação, né? E existe um tipo, são vários exames, mas aí o comprobatório mesmo, né? O que vai comprovar que aquela criança que vai nascer tem a síndrome é o cariograma, né? Ou a cariotipagem que a gente fala, né? Que é olhar o cariótipo, que é a característica ali da parte dos nossos cromossomos. E aí que está dentro da célula, que aí eles vão se dividindo, né? E aí a partir disso a gente se forma. Então, de maneira bem grosseira, assim, é isso. Mas aí, uma pessoa normal, ela tem 46 cromossomos, né? Então, o que que acontece? Quando a gente tem a síndrome de Down, a gente triplica um cromossomo, né? O cromossomo 21. Cada cromossomo tem a sua numeração. E dentro do cromossomo, que é aquele xizinho, o que que acontece? Em cada parte dele, a gente vai ter
vários genes que a gente fala, que são os genes que a gente fala assim, aquela pessoa, a gente vai ter doença de Alzheimer, isso é genético, então é a parte do gene que vai passando de pai para filho. Então, isso está lá nos nossos cromossomos, que são aqueles xizinhos quando a gente estuda em biologia. E aí, o que acontece no cromossomo 21? Por isso que é T21, por isso que o dia, né, da pessoa com síndrome de Down é comemorado, né, no dia 21 de março, que é, né, a trissomia. É costume a gente falar assim que é trissomia do cromossomo 21. Então, a gente tem um par a mais aí do cromossomo. E aí, o que acontece? Nesse cromossomo, a gente tem a tal da APP, que eu falei para vocês agora há pouco, o gene da APP. Os genes, eles vão né, como é que eu vou falar isso? Eles se traduzem em proteínas, né? Eles criam as proteínas. Eles podem criar proteínas. E aí, quando eu falei para vocês que eu estudo a proteína, que não é o gene, é a proteína, ela tem a ver com o gene, porque é a partir do gene que ela se forma. E aí, quando a gente tem essa trissomia, a gente, na teoria, a hipótese que a gente traz dentro da ciência é que essa trissomia superexpressa, né, ela aumenta em grande quantidade, em demasia, a quantidade de genes relacionados à APP, né, a proteína que eu estou falando, quer dizer, que vai produzir a proteína, e aí a gente tem uma superexpressão dessa proteína posteriormente. E essa superexpressão pode estar relacionada com o desenvolvimento de um quadro demencial do tipo Alzheimer. Por quê? Porque aí a gente sai um pouquinho da síndrome de Down, que é uma, né, caracteriza-se também já como uma baixa cognitiva pela deficiência intelectual, que é uma das características. Além disso, outro ponto importante para ser considerado, quem tem síndrome de Down, vocês podem ler, de repente, se vocês forem procurar, que é uma síndrome progeroide. O que é isso? É uma síndrome que gera um envelhecimento precoce. Então, uma pessoa com 40 anos com síndrome de Down, ela pode ter características de uma pessoa típica, que a gente fala que somos nós, que não temos a síndrome, mais velha, né? E isso vem estudado. O quanto mais velha, isso a gente ainda não tem. Tá? Tem estudos sendo feitos, o Orestes está desenvolvendo um estudo genético olhando para isso também, mas a gente ainda não tem os resultados. Então, quando a gente tem essa síndrome, é uma síndrome que, pela trissomia por si, ela já aumenta a chance do desenvolvimento de um quadro demencial do tipo Alzheimer, por hipótese científica, né? O que faz sentido, visto que a APP ela é um elemento chave no desenvolvimento da doença de Alzheimer. Claro, existem outras coisas envolvidas, tá, gente? Pensa que o organismo é um todo. Então, a gente tem muito mais coisa envolvida do que só uma proteína. Ela, per si, não é a única responsável. Mas ela tem papel importante. Além disso, a gente tem a síndrome de Down como uma síndrome que gera um envelhecimento precoce, e a gente sabe que pessoas mais velhas têm mais chance de desenvolver a doença. Vai desenvolver todo mundo? Não, não vai. Mas a chance aumenta. É um fator de risco. A idade, per si, é um fator de risco. E aí, essa é a relação causal entre a síndrome de Down e o desenvolvimento da doença de Alzheimer, por exemplo. Então, é o fato realmente da síndrome ser caracterizada pela trissomia do cromossomo 21. É isso que vai levar aí a uma hipótese de que uma desenvolve a outra a longo prazo, né? E geralmente pessoas com síndrome de Down a partir dos 40, 35 a 40, mais anos, vai aumentando aí a chance do desenvolvimento da doença, que aí tem muito mais relação também com a parte da idade, né? Que quanto mais velho a gente fica, maior a chance do desenvolvimento. Não significa que vai desenvolver, mas aumenta a chance consideravelmente. E é preocupante, né? Assim, porque antigamente
as pessoas que tinham síndrome de Down, elas morriam mais cedo. Hoje, com a evolução da medicina, da tecnologia, felizmente, elas estão vivendo mais tempo. Porém, pelo fato delas viverem mais tempo, obviamente, elas ficam mais suscetíveis a desenvolver a doença de Alzheimer. E por isso, a cada dia que passa, nós observamos o aumento de pessoas buscando um atendimento ou buscando uma explicação pelo fato de olhar para o seu familiar que tem a síndrome de Down começar a apresentar sinais da doença de Alzheimer. Né? Lá no laboratório, a gente recebe vários pacientes, né, com essas características. E, assim, é muito preocupante, porque os pais, em geral, são aquelas pessoas que passaram a vida inteira cuidando das pessoas que têm síndrome de Down. Porque quando nasce... Primeiro, acho que vale a pena a gente refletir, assim, que quando nasce uma pessoa com síndrome de Down, na maior parte das vezes, a maioria dos familiares não está preparado para aquilo ali. Eu, por exemplo, tenho casos que eu já conheci, que, por exemplo, que ficou escondendo a filha por muito tempo, porque tinha vergonha de mostrar. Eu conheço casais que ficaram escondendo e a gente, cadê a bebê? Não, tá com problema, tá com não sei o que. Só porque a menina tinha síndrome de Down, já tive casos assim. Acho que as pessoas que estão me ouvindo também já tiveram casos assim. Então, tem muito preconceito em relação à síndrome de Down, infelizmente, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa se preocupar, primeiro em quebrar os estereótipos e quebrar os preconceitos em torno da síndrome de Down. Não é? Eu acho que já começa um trabalho que a psicologia e a gerontologia e outros profissionais de saúde, a gente já tem que ter isso em mente, né? Porque realmente não é tão fácil assim. E eu queria que você falasse agora, assim, antes de você falar, eu queria até comentar uma coisa que me lembrei agora. Eu, por exemplo, me aproximei desse tema porque eu tive um primo, tenho, chama-se Jerônimo. Ele tá bem, ele tem uma deficiência intelectual, que não é a síndrome de Down. Mas por ele ter essa deficiência intelectual e por ele morar com minha avó, essa avó que teve demência, ela abraçava todos os netos. Então, ela teve uma filha que faleceu. Então, os 4 filhos dessa filha foram morar com minha avó. Minha mãe, que ficou viúva, me levou para morar com minha avó. Então, éramos uma grande família. Quer dizer, vó, vô, vários netos e os filhos ali, a maioria jovens. Minha mãe viúva, a mãe dos meninos já havia falecido. Então, eu fui criada junto com eles. E o Jerônimo era uma pessoa que... é uma pessoa que tem deficiência intelectual, então a vida inteira ele foi para a PAI. E eu ia para a PAI nas festas, entendeu? E recebia as pessoas que tinham síndrome de Down na casa da minha avó, porque como ele tinha as coleguinhas, eu me lembro, por exemplo, que ele tinha uma amiguinha perto da nossa casa, uma amiga perto da nossa casa, que era apaixonada por ele. E ela ficava lá no final da tarde, ela ficava toda bonita, toda perfumada, né? E ia visitá-lo, né? E a gente vê hoje como tem casais com síndrome de Down que têm filhos, né? A gente vê na nossa prática. Isso é muito legal, quer dizer, isso quebra muitos estereótipos, né? Que existem em torno, né, dessa síndrome. E eu acho bacana. O nosso propósito aqui é justamente alertar, eu acho que com essa live, é alertar as famílias que têm pessoas com síndrome de Down sobre essa possibilidade de também vir a desenvolver a doença de Alzheimer. E já de se pensar, por exemplo, em estratégias de prevenção, que a gente começou a nossa live falando, por exemplo, a obesidade. A gente sabe que é um fator de risco que pode desencadear a doença de Alzheimer, assim como tabagismo, alcoolismo, E na síndrome de Down sedentarismo. é altíssimo, né? O índice de obesidade. Então, por isso mesmo que eu acho que a gente tem, enquanto profissional da saúde, alertar essas pessoas e desvendar muito desses estigmas, quebrar muito desses estigmas e desses estereótipos. E aí, depois desse preâmbulo, eu queria que você refletisse conosco, né, como é que a atuação, por exemplo, do gerontólogo
com esses pacientes. Como é que um gerontólogo, você como gerontóloga, agora a gente vai deixar um pouco a pesquisa de lado, agora a gente vai para a prática, né? Se bem que a pesquisa e a prática estão juntas, eu não consigo deixar Delícia. de lado. O Porque uma melhor prática. clínico é aquele que é pesquisador, sabia? Eu também acho, amiga, eu também acho. Porque a gente tem fundamento científico, né? São Sim, pesquisas baseadas em evidências científicas que denotam a nossa prática. Eu acho tão interessante, sabe, Jéssica, que eu tenho alunos que não, assim, pessoas que são interessadas em ser meus alunos, que eles dizem assim, professora, eu já quero a prática. Eu digo, meu amigo, minha amiga, nem eu não sou louca de te ensinar a prática sem primeiro te passar por um bom fundamento científico, por uma boa evidência científica para fazer sentido. Porque tem gente que sai por aí, por exatamente. exemplo, vamos supor, tem gente que sai por aí fazendo estimulação cognitiva, sem ter noção do que é uma memória, sem ter noção do que são as funções executivas, de como é que funcionam a conexão neural. Eu digo, gente, como é que esse povo, assim, sabe? A gente não consegue nem acompanhar a evolução do paciente. É, Então, vamos fazer agora uma conexão das pesquisas com a prática. perfeito. Como é que você, enquanto gerontóloga, agente lá no hospital, assim, como é que funciona? No hospital, e você também tem o seu instituto, né? Assim como eu também tenho o meu Instituto de Psicogerontologia, você tem o Instituto Brown, né? Mas como é que você coloca? Ai, porque eu acho muito chique, viu? Teu sobrenome, Brown. Ah, eu falo pro meu pai, pai, que bonito, eu gosto muito. É chique, amiga, é chique. Mas olha, conta aí pra gente um pouco dessa atuação, Tá, da prática, né? Como é que a gente coloca toda por exemplo, o que que a gente pode fazer com esses pacientes, né? legal. Eu vou primeiro colocar um pouquinho como é que é lá no Instituto de Psiquiatria, que eu particularmente, gente, eu sou apaixonada realmente. Acho que Boas. por tudo que acontece lá no Instituto, e cada vez eu vejo as pessoas criando e se engajando mais. Então, eu Uhum. acredito que isso tem que ser compartilhado para vocês verem como é que funciona a coisa. Então, Sim. lá no Instituto de Psiquiatria, o ambulatório de envelhecimento síndrome de Down, ele começou ali, né, a criar um corpinho, uma identidade em 2017. Então, foi até rápido o crescimento, e a Cláudia também tem muito envolvimento com isso, porque ela trouxe toda a Beijo parte pra do Claudinha. embasamento da síndrome de Down em relação ao envelhecimento, porque ela trabalhou muitos anos na APAE, que hoje é o Instituto Jô Clemente, né, em São Paulo, e então a gente conseguiu fechar isso. O Orestes, ele é apaixonado pela parte biológica, laboratorial, e de fato isso é super importante quando a gente estuda. Por exemplo, no meu estudo eu tenho visto que as proteínas elas se comportam de uma maneira diferente em pessoas com síndrome de Down com doença de Alzheimer ou com demência, e das pessoas típicas, nós assim, mas com um quadro demencial do tipo Alzheimer. Então, é interessante a gente começar a observar isso, às vezes até para sair um pouquinho do senso comum, que às vezes até a gente na própria ciência acaba caindo, para a gente entender e compreender, abrir portas, fechar portas em relação à ciência. Então, a ciência é um caminho de hipóteses e a gente precisa o tempo todo estar explorando isso. E então, ele mesclou essa parte biológica da coisa mesmo, laboratorial, porque a gente tem laboratório de neurociências dentro do Instituto de Psiquiatria, que a gente faz exames, a gente faz a pesquisa mais clínica não, mais bioquímica da coisa, então a gente faz tudo lá, genética e tudo mais. E aliou com a parte clínica, que foi o que a Clau trouxe para o ambulatório lá no início, em 2017. E aí o ambulatório ele foi se consolidando. Hoje a gente tem um ambulatório no Instituto de Psiquiatria que ele tem uma conversa direta, uma comunicação direta entre o Laboratório de Neurociências acoplado com a parte clínica. E a clínica ela é incrível. Eu vejo hoje que o Orestes ele conseguiu amarrar a coisa de uma forma que ficou muito bem desenvolvida. Hoje, as pessoas com síndrome de Down que entram no ambulatório, né, e são pessoas comuns, são pessoas da sociedade que, porventura, querem participar da pesquisa,
né? Então, a gente está sempre recebendo novas pessoas, encaminhamentos, demanda espontânea, quando a gente abre recrutamento para pesquisa, e sempre tem o bônus, né, da pessoa que participa da pesquisa de entrar no ambulatório e ter um acompanhamento. Então, isso é muito importante, porque a gente tem um acompanhamento não só da pessoa com a síndrome de Down, mas também do familiar. Que muitas vezes Uhum. a gente acaba, porque o familiar é idoso, e a gente tem o ambulatório, né, que é um de psicogeriatria, também do Orestes, então acaba que a gente assume, absorve mais demandas do que apenas aquela que a gente se propôs inicialmente. Isso pode vir a acontecer, tá? E é comum a gente observar. Na parte ambulatorial, o que que a gente tem? A gente tem uma equipe multidisciplinar e quem trabalha com reabilitação neuropsicológica, isso né, é o melhor dos mundos, que a gente tem uma equipe lindíssima trabalhando em cima, né, das pessoas com síndrome de Down. Então, nós temos fono, nós temos físio, nós temos psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, geriatra, então, geriatra, Dentista, na verdade, dentista, dentista. E hoje, além de profissional de toda educação essa gama, a física. gente olha então para a saúde mental, para a saúde bucal, para a saúde física e emocional também, né, de comportamento e humor. E também existe o exame de imagem que vem sendo feito, então a gente já tem exame de sono, então é uma equipe que está tão bem construída para atender, e isso é muito rico para a pesquisa também, por quê? Porque a gente consegue olhar a mesma pessoa por vários aspectos, isso dá um resultado excelente quando a gente vai publicar alguma coisa para fazer uma análise. Então, é um Uhum. estudo muito completo. É muito difícil Uhum. manter tudo isso, deixar tudo isso organizado. Realmente dou muitos créditos para quem, né, está à frente disso. Eu só sou de uma parte, mas eu ajudei, né, no vamos ver, na criação, olhando para a parte da neuroquímica ali dentro do laboratório, mas hoje é uma equipe muito bem liderada, muito bem constituída, que Uhum. segue aí a tendência sempre a aumentar. Uhum. E aí, aliando isso com a parte, né, com o que a gente faz em termos de reabilitação, com a nossa parte clínica, eu, enquanto gerontóloga, eu sempre gostei da parte de estimulação cognitiva e nunca estava satisfeita com o que eu sabia. Eu sempre achava que eu poderia saber mais e que o que eu sabia não era suficiente para eu assumir demandas mais complexas. Então, Uhum. é por isso que eu fui atrás de fazer uma especialização. Eu fiz curso também, curso livre, curso com outros gerontólogos, curso no Sírio-Libanês. Eu tenho muitos cursos dentro da área e fiz a especialização. E hoje eu me sinto apta realmente para trabalhar com isso, porque não é uma coisa simples de fazer. Uhum. Então, quem trabalha com reabilitação não é simplesmente olhar para a pessoa, falar, ah, tá, veio com Alzheimer, então vamos treinar aqui, né? Vamos treinar a memória, a gente sabe que perde memória. Não é simples desse jeito, né? E aí que a gente alia o que a gente tem de conhecimento técnico com a parte clínica, porque vão vir demandas para vocês assim. Falo vocês porque tem muitos profissionais aqui, mas vão vir demandas do tipo: ah, eu tenho esquecido muito, meu pai tá com doença de Alzheimer, eu percebo que ele tá com alteração de comportamento, ele tá mais agitado. Como é que você traduz isso para um protocolo de atendimento depois? Não fica difícil? Não é muito raso? E aí Uhum. você tem que ir atrás, você tem que saber olhar os exames dessa pessoa, você tem que saber olhar a avaliação neuropsicológica dessa pessoa. Não é simplesmente ouvir essa demanda e a partir disso construir. Então você precisa de uma base. Igual agora, eu tenho recentemente trabalhado com neurofeedback e você sabe, Deus, eu fico pensando assim, eu estudo, até busquei estudos para vocês também, mas se eu errar
por exemplo, no tipo de onda que eu quero treinar, e se eu exacerbar uma onda, né, realçá-la ou inibir uma onda, por exemplo, se eu realço uma onda que eu sei que é uma onda cerebral, né, que eu sei que leva a pessoa a um estado de inconsciência, imagina se eu coloco uma pessoa em coma por conta disso. Então, assim, é perigoso, gente, não é É, tão simples. o que eu só vamos tentar aqui, vamos pensar que aqui, como eu estou falando, tem pessoas profissionais como a gente, tem pesquisadores, tem, né, e também tem familiares. Eu estou tentando aqui fazer aquela ponte, dizer assim, vamos, tudo isso que você falou é muito importante, vamos tentar pensar na linguagem de todas essas pessoas. Assim, você falou da riqueza que é para quando a gente vai trabalhar com pessoas que têm síndrome de Down ou com doença de Alzheimer, de você ter uma visão multidisciplinar e sistêmica. Eu acho que o papel do gerontólogo é muito isso, ter também essa visão sistêmica de poder Sim. também fazer a gestão de caso, né, a gestão daquele caso, e também ter essa visão do que o gerontólogo ele tem que saber um pouquinho de cada coisa. O psicogerontólogo, no meu caso, né, a gente acaba também tendo que ter essa visão, mas eu acabo focando mais, obviamente, nos aspectos psicológicos, né? E na prática, você trabalha, por exemplo, com a estimulação cognitiva para esses pacientes, ou seja, estimulação cognitiva, né? Ver o que esses pacientes podem ainda recuperar de memória, fortalecer a memória, fortalecer a reserva cognitiva, que para quem não sabe, pessoal, reserva cognitiva é como se fosse uma poupança, trocando em miúdos, assim, algo bem popular, uma poupança que a gente tem no nosso cérebro, que seriam, que essa poupança de alguma maneira, ela nos dá mais, digamos assim, à medida que a gente vai perdendo algum neurônio, alguma conexão, essa poupança, se ela está ali forte, ela vai de alguma maneira ir suprindo um pouco essa necessidade. Em miúdos é mais ou menos isso, só para as pessoas não ficarem, né, perguntando o que é. E aí a estimulação cognitiva vem justamente para fortalecer ainda mais isso. E aí você fala do papel, então, do gerontólogo, né, nessa área. E você fala também do neurofeedback. Neurofeedback é Sim. uma coisa que, para muitas pessoas, ainda é muito nova. Né? Aí você falou de ondas. Aí eu digo, meu Deus do céu, daqui a pouco o povo vai, assim, onda, quer dizer onda, que tanta onda é essa? Vamos pegar essa onda. Né? Então, assim, vamos centralizar, vamos ver assim, o que é o neurofeedback, entendeu? Para o Perfeito. leigo que está aqui nos ouvindo agora, que às vezes até um profissional que não sabe. Né? A gente tem que Sim, ter sim, humildade sim. para dizer assim, eu não sei. Né? Então, eu sou sempre essa de Eu que ainda eu não estou tenho vergonha de aprendendo perguntar. constantemente. Eu não tenho vergonha de perguntar. Essa história de ser Então, PhD, isso aí, pós-doutorado, eu digo, minha amiga, eu sinto com você, eu pergunto porque eu não entendo. Então, explica para as pessoas o que é esse neurofeedback e como esse neurofeedback pode ajudar um paciente que tem a doença de Alzheimer e um paciente que tem síndrome de Down e doença de Alzheimer, né? Porque a gente quer ver o maravilha. nosso paciente bem. Pronto, vamos lá. Essa é uma Vamos lá. outra Bom, pergunta. Vamos lá. primeiro é importante que a Deusi falou em relação a entender um pouquinho do conceito. Então, para as pessoas que têm um familiar, saiba, né, que uma pessoa com síndrome de Down, ela vai ter mais problema em focar a atenção e sustentar a atenção. Então, ela vai ser mais inquieta, vai ter mais dificuldade nessa parte, dificuldade na linguagem, às vezes de se comunicar e de perceber o outro e a si mesmo. Então, tem alteração no comportamento. Então, às vezes é uma pessoa que fica não necessariamente mais agressiva, mas fica brava com facilidade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem a ver depois com o que eu vou falar em relação a neurofeedback. Quem tem a doença de Alzheimer, e para quem vai trabalhar com isso também, é importante que a pessoa ela compreenda que a pessoa com doença de Alzheimer ela vai perder as memórias mais recentes. Então, assim, o que eu comi ontem? Não lembro o que eu vesti, anteontem, semana passada, não lembro quem eu vi. São memórias mais recentes. E vai ter ainda preservado aquelas memórias
mais antigas. Então, do que aprendeu na escola, de onde viveu, dos familiares que conhece há muitos anos, né? Às vezes nasce um neném recentemente, a pessoa vai ter muita dificuldade de lembrar do nome, de lembrar de quem é, a não ser que ela inpute ali, né? Coloque ali uma carga emocional muito grande, ela vai ter realmente um pouco mais de dificuldade de lembrar. Então, tudo isso, quando eu falo dessas facilidades e dessas dificuldades, isso muito está atrelado a como acontecem as conexões no nosso cérebro. Então, vamos supor aqui eu tenho um neurônio, né, dentro do nosso cérebro, é uma célula nervosa, um neurônio, aqui eu tenho outro. Entre um e outro, eu tenho aqui uma comunicação entre eles. Então, e aí vão sendo passados por ondas. Tudo que a gente tem no cérebro é sinal elétrico. E aí, quando eu falo em neurofeedback, né, lembra aquele feedback que a gente recebe da empresa, né, quando não está indo muito bem, ou quando está indo muito bem, geralmente muito bem eles não falam muito, mas, né, quando não está indo muito bem, a pessoa, vamos lá, vamos conversar, né, o que está acontecendo? Daí é um feedback, né, é um retorno para você. E o neurofeedback, a gente vai trabalhar isso, mas no cérebro, né? Tem um jeito, vou explicar como, tá? Não é tão simples como eu vou explicar, mas assim, é uma coisa super interessante que eu estou realmente apaixonada também. Agora eu estou indo mais atrás aí de estudos científicos na área, que tem poucos, viu, gente? Fica aí a dica para quem quiser fazer estudo com neurofeedback em idosos com síndrome de Down, ó, eu acho que vale a pena. Bom, então existem essas ondas elétricas que a gente tem no nosso cérebro, que pode ser mais rápida e pode ser mais devagar, tá? Quando a gente vai fazer o neurofeedback, a gente olha para essas ondas. Quem aqui gosta de meditar? Meditação excita um tipo de onda cerebral, tá? Que é a onda alfa. Então, quando a gente coloca lá no YouTube, quando você vai colocar meditação para dormir, tá lá, ou estudar, né? Tem aquelas ondas para estudar, ondas para dormir, ondas para não sei o quê. Tudo isso tem a ver com realmente as nossas ondas cerebrais. Ondas delta e ondas teta são aquelas ondas mais calminhas. Quem tem geralmente essas ondas? Neném tem muito, criança. Então, onda delta, quando a gente está dormindo, o nosso cérebro, ele está se comunicando mais devagar. Então, ele tem ondas delta, né? A grosso modo, tá, gente? Não é tão simples assim. Quando a gente está dormindo, a gente tem esse estado. Por isso que eu falei, vou botar a pessoa em coma. É um estado de coma, tá, gente? Então, assim, se você coloca, vai excitar, fala assim, não, eu quero muito onda delta, você vai deixar a pessoa dormindo em vida. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. É por isso que a gente estuda antes. Quem tem onda teta, por exemplo, e eu estou destacando esses tipos de onda, tá, gente? Porque eles estão presentes em quem tem síndrome de Down e quem tem doença de Alzheimer. Tem alteração com o envelhecimento normal também, tá? Ondas teta são aquelas ondas que nos despertam mais a criatividade. No mesmo tempo, imagina uma criança que está sentada, inquieta, na escola, pensando no nada e não prestando atenção na aula, né? Pessoas com TDAH, com déficit de atenção e hiperatividade, tem ondas teta lá em cima. Não é uma onda que a gente deveria ter tanto, né? Se a gente quer estar mais ativo. Então, como eu falei para vocês, que a síndrome de Down é uma síndrome que tem ondas mais teta e delta, é um cérebro mais calmo e também menos atento. E aí a gente consegue, com neurofeedback, que eu vou explicar como, mudar a alteração aí dessas ondas, tá? Jéssica, então eu vou resolver a síndrome? Não. Jéssica, então a pessoa vai tirar a medicação que está tomando, vai tirar outros tratamentos que está fazendo? Não, são complementares, tá? Não são substituíveis. Não é para tirar medicação que foi recomendada, não é para tirar tratamento que a pessoa está fazendo.
continua os tratamentos, continua a medicação, o neurofeedback vem como um plus, assim como a estimulação cognitiva, ou reabilitação neuropsicológica, ou o que quer que seja, tá? Não é para tirar. O que que o profissional tem que fazer? Conversar com os outros profissionais que te atendem, aí sim os profissionais vão pensar se realmente aquelas condutas todas fazem sentido, mas eles vão te orientar. Não faça nada por você mesmo, sem orientação, tá? Uhum. Então é importante que tudo isso seja posto aí, né, na roda, porque eu já vi muita gente se sentindo tão bem que tira tudo. Não pode, gente, não pode, tá? São situações complementares, são tratamentos complementares. E aí, outro tipo de onda que a gente vê bastante chama onda beta. Então, a gente vai falar bastante de alfabeto grego aqui. A onda beta, ela deixa a pessoa mais num estado de alerta. Então, é uma pessoa que não é um estado de alerta a ponto de sair correndo, porque aí tem um outro tipo de onda beta, mas é um estado que a pessoa permanece com um bom cognitivo ali, para atividade, para fazer as coisas do dia a dia. E ondas alfa, que eu falei que é a onda, né, de quem vai fazer meditação, mindfulness, é a concentração, é a onda que tem a ver com a nossa evocação de memória, é a onda que tem a ver com a nossa configuração de memória. Então, quando a gente sabe disso tudo, a gente pode utilizar-se de outros recursos complementares para melhorar o tratamento daquela pessoa. E aí, por meio de eletrodos que a gente coloca, não é um procedimento invasivo, tá? É similar para quem já fez aqui eletroencefalograma, que você coloca uma touquinha e coloca uns eletrodos com gelzinho na cabeça, você sente ele todo geladinho, e aí a pessoa vai falando, abre o olho, fecha o olho, vai desenhando assim num papel um monte de rabisco. Esses rabiscos são suas ondas cerebrais, tá? Então ele está analisando como é que seu cérebro está conversando ali entre os neurônios. É basicamente isso. O neurofeedback, a gente pode fazer isso que a gente chama de mapeamento, só exatamente olhar como é que seu cérebro está funcionando. A partir desse mapeamento, a gente consegue identificar na sua região da frente da cabeça que tipo de onda que tem, na do lado, que tipo de onda que tem, aqui no meio, atrás, que são as repartições que a gente tem do cérebro, que onde estão mais agrupadinhos algumas funções que a gente desenvolve no dia a dia. Por exemplo, a questão da emoção. Como eu lido com a minha emoção. A Deus fez uma coisa que eu não gostei. Vou responder? Não, opa, não vou responder. Isso é nessa parte aqui da frente. Então, o As funções comportamento... executivas, né? Muito ligado às funções executivas, né? Que na demência Exatamente. frontotemporal é altamente agressivo, os neurônios vão Exatamente. embora, e aí a pessoa fica mais agressiva, fica com a hipersexualidade, né? Querendo atacar assim, né? Fica com a sexualidade, a Exatamente. libido, a todo. Quer dizer, não fica falando palavrão. Eu já tive pacientes, por exemplo, que eram super recatados, e aí pela demência frontotemporal, começaram a falar palavrão, a querer até fazer coisas, se masturbar na frente dos netos, dos filhos, uma coisa assim. Quer Não dizer, tem quer dizer, mas a limite. pessoa não tem limite. Mas por quê? Porque essa zona, essa primeira, essa parte do cérebro, como a gente está falando, como a Jéssica está falando, ela é altamente atingida. Mas continue, Exatamente. Jéssica. E aí, Continue então aí a gente explicando. aí o neurofeedback a gente analisa essas ondas, tá? Então, inicialmente, o que é? O neurofeedback é o seguinte: eu vou captar as tuas ondas, ver como elas se comportam, e aí eu já sei que se eu inibo, né? Vamos diminuir um pouquinho das ondas delta, que é aquela que deixa a pessoa mais calma, durante o estado que eu tenho que estar acordada, então a pessoa se sente mais revigorada, tá? Então eu tenho que estudar para saber como eu vou equilibrar estas ondas. E como é que eu faço isso? Por meio do feedback.
E aí é o seguinte, gente, eu tenho que ter uma televisão, tá? Uma televisão mesmo. E aí, na televisão, o que que eu vou pegar? Estratégias de reabilitação cognitiva para fazer com que a pessoa, em tempo real, se autorregule. Então, Jéssica, como é que você faz isso? Então é o seguinte, por meio de acender e apagar a tela e por áudio, tá? Sons diversos. Ah, Jéssica, eu vou botar som na onda? Não, não. Qualquer tipo de som. Pode ser um apito, uma coisa que irrita. Por quê? Porque é o seguinte, eu desenho, né, dentro do equipamento, aí foi uma coisa mais complexa, mas assim, eu quero mais onda alfa, porque eu quero essa pessoa mais concentrada, e eu quero essa pessoa com menos estado de alerta. Ela tem que estar concentrada, mas ela não tem que estar querendo fugir o tempo todo, né? Que é aquele estado de querer fugir, que a pessoa ansiosa, ela tem bastante, né? A pessoa que fica com medo do futuro o tempo todo, tem muito isso, dá para diminuir. Então, eu quero deixar essa pessoa mais equilibrada. Tem como, Jéssica? Tem como. E aí, o que que eu faço? Eu regulo isso dentro do equipamento, e aí, por meio das ondas, eu vou fazer a pessoa assistir Vamos supor que eu ponho um filme lá. Um filme que a pessoa quer assistir. Pode ser um filme, gente, pode ser isso mesmo, tá? Às vezes não é nenhuma estimulação, mas colocar alguma coisa que a pessoa goste muito. Eu coloco lá um filme, o pessoal agora tá super fã de dorama, botei um dorama lá para a pessoa assistir, né? Que é aqueles. São séries coreanas, para quem não conhece. Cuidado, gente, isso vicia, tá? Bom, Uma idosa que eu conheço, ela me falou que assiste e ela disse que fica apaixonada pelos atores também. Eu acho tão legal. Ela disse, não tenho o que. Eu agora estou viciada no. Ela não usou a palavra viciada, mas agora eu só assisto série coreana, porque assim eu fantasio, eu sonho de pronto, tá sendo feliz? Beleza, o importante é ser feliz. exatamente. Então vamos lá, botei essa idosa para fazer neurofeedback. E aí eu coloquei os eletrodos, vamos supor que eu quero treinar essa parte, justamente para ela regular os comportamentos. É uma idosa com doença de Alzheimer e síndrome de Down, ou seja, tem alteração comportamental. Vamos regular essa mulher um pouquinho, né, com o neurofeedback. Então, só para vocês saberem, né, a título de curiosidade, quando a gente envelhece, a gente a gente aumenta um pouquinho as ondas delta e teta, que são aquelas mais calmas, e diminui um pouquinho aquela onda alfa, né, que é a onda de formar memória, que ajuda, né, na formação de memória e também que ajuda na evocação dessa memória. Isso é normal do processo de envelhecimento. Quando a gente tem uma doença, então a gente entra com uma doença de Alzheimer, por exemplo, a gente aumenta ainda mais as ondas delta e teta, que são aquelas mais calminhas, e a gente diminui aquela onda que a gente tem que atingir no mindfulness, né, de concentração plena, atenção plena. Então, e isso também está modificado na síndrome de Down. Então, pensa, né, o quanto que essas cargas vêm aumentando a ponto da pessoa ficar extremamente desregulada. Vai curar? Não vai curar. Vai amenizar. A ideia é o paliativo, tá? Quando a gente fala de Alzheimer, quando a gente fala de um quadro demencial, paliativo e qualidade de vida. Diminuir a velocidade de progressão. Então, eu coloco lá os eletrodos nessa região da cabeça, tá? E aí eu ponho o filme que ela adora assistir lá, fantasiar lá com os, né, coreanos dela. E aí, se ela devagar, né, se ela sair da atenção daquele momento, vai acusar no equipamento. Então, vai diminuir a frequência da onda. E aí, o que vai acontecer? A tela escurece. E a tela escurecendo, ela vai achar estranho. Opa, tenho que voltar a atenção. Então, ela vai perceber, ou a tela escurece e o apito toca. E aí, ela vai perceber que, se ela tiver aquele tipo de comportamento, ela não vai ter a recompensa. Então, é um tipo de técnica que a gente trabalha com recompensa.
Qual é a recompensa? Aquilo que ela mais quer naquele momento. Então, se ela não prestar atenção, se ela tiver acessos de raiva, de agressividade, a gente vai, as ondas, as próprias ondas do equipamento vão mudar e vão mandar um comando. E aí a tecnologia é sensacional, né, gente? Vão Sim, dar um sim. comando pro computador, né, para a televisão, e a televisão vai apagar e vai começar a ficar aquele som mais ruidoso. E aí ela vai ficar irritada que ela não consegue. Então, enquanto ela não se auto-perceber e se autorregular, ela não consegue modificar aquela situação. Por isso que eu falo que é um neurofeedback em tempo real. Então, você, a pessoa própria, ensina o próprio cérebro a mudar o comportamento. Jéssica, é possível a gente mudar? É possível a gente mudar. Por quê? Porque tem Mesmo no neuroplasticidade. neuroplasticidade, com certeza, a neuroplasticidade, que é algo assim muito importante e que eu acho que é outra quebra de estereótipo, né? Que, infelizmente, a ignorância do povo acha que, por exemplo, idoso é tudo igual, ou que idoso não aprende mais nada. Gente, essa ideia está super ultrapassada. Como dizia minha avó, do tempo do ronca. Entendeu? Ela usava essa expressão, isso é do tempo do ronca, minha filha. Quer dizer, o idoso, ele também tem uma neuroplasticidade, quase não saiu, neuroplasticidade, né? E mesmo no contexto da doença de Alzheimer, Jéssica, os teus pacientes, eles acabam também se beneficiando, você vê, né? Sim, Por exemplo, sim. porque um grande problema, menina, a gente está ultrapassando aqui o horário, né? Mas é que a conversa está tão boa que eu não quero terminar, eu quero fechar a Gestalt antes da gente fechar a live, né? Eu falei para ti, eu digo, olha, essa conversa vai ser longa. Mas, assim, eu fico pensando, por exemplo, porque no contexto da doença de Alzheimer, eu, como psicóloga, uma das coisas que eu mais recebo como queixa é justamente os sintomas comportamentais, né, e psicológicos decorrentes da doença de Alzheimer. Por exemplo, a agitação, a síndrome do pôr do sol, a própria ansiedade que muitas vezes surge também. Quer dizer, tem tantas outras, né, raiva, que é uma emoção, né? A gente tem que saber Sim. também separar a emoção de comportamento e de sintomas, né, sintomas comportamentais, psicológicos, que envolvem muito também os gatilhos mentais, né? Ou seja, essa autorregulação emocional, né, ela fica muito à deriva, podemos dizer assim, no contexto da doença de Alzheimer, porque ele perde um pouco esse controle. Então, o neurofeedback, de alguma maneira, ele vem ajudar esses pacientes que estão nesse estado. Você tem na sua prática clínica, você tem visto isso nos pacientes que Sim, você e atende, o no. quanto eles podem melhorar? E assim, outra pergunta, no estágio inicial e moderado da doença, que eu acredito que hoje a gente consegue É trabalhar onde melhor. entra. No É. avançado, eu já acho que não funciona muito bem. Mas no inicial Não, e no moderado, eu acho super ok. Né? Assim, porque sim. aí você trabalha junto com os outros profissionais. O neurofeedback, outra pergunta, nossa, é muita coisa, né? O neurofeedback, ele pode ser, a pessoa pode fazer um curso é o que? Da área da Ah, gerontologia, da psicologia, tá. da Tá bom. neuropsicologia, pronto, tudo isso aí. Será que você consegue Tá. responder em pouco O tempo? É muita coisa. neurofeedback é terra de ninguém. O importante É ser um bom profissional e tem que ser, estudar pra tem que estudar caramba, né? muito. Não é Muito, assim. eu sei disso, É um monte de medo. então. Sabe por quê? Ah. Gente, você tá mexendo no cérebro de outra pessoa, né? Por Sim, mais é que muita seja responsabilidade, ética, ética. Amor à ética, vida, ética. acima de tudo você ter ética e amor à vida. Quando eu falo Exato. E amor à assim, vida, não, não é só a sua vida, é a vida do ser não, humano, a do do outro que está ali, próximo. dependendo de ti, né? É, o neurofeedback, para a gente ter, né, essa autorregulação da própria pessoa, a gente tem que olhar para as ondas. Então, se a gente quer inibir uma onda, ou se a gente não sabe o tipo de onda que a gente vai trabalhar, não trabalhe. Estude antes, tá? Tem que estudar muito, realmente precisa estudar muito. Por quê? Porque existem ondas que são ondas mais presentes e mais prevalentes naquelas pessoas que têm alterações comportamentais e de humor exacerbadas que entram nos quadros das psicoses. Se você Sim, já tem um idoso, né, que já vem com alteração comportamental na síndrome de Down,
porque eles têm, são pessoas metódicas, são pessoas que, por vezes, são difíceis de lidar no sentido de comportamento e de compreensão das emoções. E aí você tem aí um desenvolvimento de um quadro demencial, que o que a gente tem visto também lá no IPQ é que essas pessoas apresentam muitas alterações comportamentais, porque elas já têm uma baixa cognitiva, né? Que é Sim, uma sim. baixa ali da memória, da atenção que eu falei para vocês. São áreas aí dentro da nossa cognição. Então, é importante a gente estudar tudo isso. Tem resultado, Jéssica? Tem resultado, sim. Existem estudos falando que alguns dos resultados precisam ser melhor analisados, porque é tudo tão recente, apesar de Sim, sim, não sim. ser assim de agora, mas a gente, principalmente aqui no Brasil, um nicho novo. Trabalhar com neurofeedback são pouquíssimos os profissionais que têm. E aí precisa ser gerontólogo, psicólogo. O ideal é que seja um profissional da área da saúde e que tenha conhecimento de neurofisiologia, né, Uhum. das doenças que vai atuar, por exemplo, que tenha conhecimento, mas principalmente da parte da estrutura cerebral, de toda a cognição. Então, quem trabalha com reabilitação cognitiva é já uma pessoa que, né, coerente, coesa no que faz, é uma pessoa apta a aprender neurofeedback. Existem poucas escolas hoje de neurofeedback aqui no Brasil, é uma prática já mais consolidada no estrangeiro, mas Sim, aqui no nos Estados Brasil, Unidos tem. inclusive, Meu professor não, meu supervisor, quando ele ia fazer um pós-doutorado, é supervisor, né? Meu supervisor, ele trabalhava com isso. Os alunos dele também tinham uns alunos que trabalhavam, era super legal. Só que aqui é uma prática ainda muito nova, não são tantos profissionais que existem no mercado. Fazer um mapeamento, que é só olhar ali como é que está o cérebro, só não, tá, gente? Mas vamos Só supor que seja olhar, só, né? Só olhar, só nossa, olhar ali. isso é Gente, a uma. quantidade de informação que É sai, imensa. e é muito legal, por quê? Porque já sai um relatório, quando você pega e coloca ele em paralelo com uma avaliação neuropsicológica, o quanto que os resultados conversam. É muito legal de ver, muito legal mesmo. Bom, eu gosto muito dessa área, e então eu sou realmente apaixonada. Para não dizer, né? Mas Nossa. então, assim, pode ser qualquer profissional, desde que tenha um conhecimento básico. Isso é importante, muito importante, porque você vai trabalhar com as áreas cerebrais, então você tem que saber o que é e que corresponde cada área. Você tem que ter um bom conhecimento disso, bom conhecimento do funcionamento elétrico do cérebro, como é que as coisas ali efetivamente acontecem. E, por fim, você tem que ter o conhecimento daquilo que você quer trabalhar. Então, se é com alta performance e rendimento, para melhorar a cognição de quem vai prestar um vestibular, por exemplo, pode trabalhar? Pode, mas tem que ter esse conhecimento. Lembrar que uma pessoa que envelhece, ela tem alterações que são oriundas do próprio processo de envelhecimento. O cérebro modifica e é natural, é tudo bem, ele modifica mesmo assim como o nosso corpo. Tem que saber, quem vai trabalhar com envelhecimento, tem que saber quais são as alterações naturais do processo. Por quê? Porque o limiar entre o natural e o patológico, a doença, é baixo, né? É bem ali. Então, você tem que ter um bom conhecimento. Se você quer trabalhar com idoso, com processo de envelhecimento, você tem que conhecer. Tá? Por exemplo, eu não conhecia nada de síndrome de Down, ainda estou longe de conhecer muita coisa de síndrome de Down, e é um desafio, tem que estudar bastante, porque não existe só um tipo de síndrome de Down, né? Assim, não é só uma causa, existem várias causas, dependendo da causa, a gente tem um tipo de consequência diferente, e por aí vai. Então, Uhum. isso é super importante. Por isso que eu falo para vocês, estudem, viu, gente? Estudem muito. E o tempo todo. A gente nunca vai parar de estudar. E quando eu falo assim, na clínica, por exemplo, Deus, o que que eu vejo? Ah, eu sei tudo? Imagina, não sei nada, né? Mas estuda pela quantidade de tipo de cliente que você recebe. Então, eu recebo muitos clientes com comprometimento cognitivo leve. O que que é isso? Existe uma alteração de memória, de atenção, mas isso não é uma demência, não é algo que é progressivo,
mas pode vir a ser, mas também não é algo que está dentro do envelhecimento normal. Então, o que que eu tenho que estudar mais se eu já não sei por onde começar? Isso aí. Então, é daí que eu tenho que estudar mais no momento. Eventualmente, por exemplo, casos de demência frontotemporal não são tão comuns como é a doença de Alzheimer. Então, eu tenho que priorizar. A chance de eu ter um paciente com doença de Alzheimer é muito maior do que a chance que eu ter, né, de eu ter um paciente com, como fala? Demência frontotemporal, por exemplo. Ou outro tipo de demência que ainda Demência é... mista, né? Demência por Exatamente. corpos de Levy. Então, assim, quando a gente não sabe por onde começar, começa pelo que se vê que é mais comum, mas tem que estudar. E a área de neurofeedback, em termos de retorno, o que a gente vê, assim, eu tenho um protocolo já bem estabelecido, então a gente tem que fazer um mapeamento inicial para a gente saber como é que estão as ondas dessa pessoa, isso é mandatório, e assim como é mandatório uma avaliação neuropsicológica para iniciar uma reabilitação cognitiva, Sim, é sim. mandatório um mapeamento, né, para começar um treinamento com neurofeedback. E aí o treinamento, geralmente, a gente fecha em 40 sessões, são 40 sessões, no mínimo 2 vezes por semana, meia hora de sessão. A gente não precisa de 1 hora como a gente faz numa reabilitação neuropsicológica, por exemplo. E aí a gente vai, e claro, não vou trabalhar todas as regiões cerebrais de uma vez, né? A gente faz por blocos também. Então, tem todos esses protocolos que você aprende quando você vai estudar sobre neurofeedback. Eu faço numa escola específica, NeuroWork, é por onde eu estudo, né? O neurofeedback. E aí, tipo, tem que fazer supervisão, né? Então, é importante no início, Sim, principalmente, sim, quando você quer ganhar mão. Assim como a gente faz supervisão para psicologia, né? Que a gente sim, faz supervisão para sim, outras tem que áreas, isso ter. também é essencial, tá, gente? E então, e o retorno, em termos de retorno, né, que eu não falei, o que a gente tem visto? Uma melhora na forma de evocar a informação, por exemplo, uma melhora na, na memória de uma maneira ampla. Claro que isso vai se perder com o processo demencial, gente. Isso eu acho que a gente também tem que deixar muito claro para os familiares, para eles. Não é milagre, não existe milagre, né, em relação, nem cura em relação a isso, mas existe melhoras. E aí Qualidade tem de a vida, né? É qualidade de qualidade vida. de vida, porque a gente E não aí, pode prometer uma coisa assim. Eu gosto muito de trabalhar com o princípio da realidade. Tudo que a gente faz, quando um paciente chega para mim, eu falo, olha, isso é o que eu posso te oferecer, isso é o que a nossa equipe pode oferecer. Não, ninguém vende cura miraculosa, porque isso não existe, né? A gente não descobriu ainda a cura para a doença de Alzheimer, mas o que a gente pode oferecer é uma melhor qualidade de vida para o paciente, consequentemente para o familiar cuidador ou para o próprio cuidador profissional que está ali. Então, assim, quanto sim, mais. E a pessoa, assim, a gente vê nitidamente um idoso que tem um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que é aquele que não tem, né? Mas, enfim, exato. olha, o nosso papo hoje rendeu, viu? Já estamos aqui com 1 hora e 20 minutos, eu falei para você. Não, Era para ter terminado, mas é porque a conversa foi se estendendo. Eu falei, ai, não vou cortar agora não, né? Mas olha, Jéssica, eu te agradeço de coração mesmo. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta, nem dá tempo tem mais, uma né? Tem uma pergunta falando se Ah, pode ser utilizado para neurofeedback em sujeitos com dificuldade de aprendizagem. Sim. Por exemplo, a gente falou aqui do neurofeedback para a própria síndrome de Down, que o neurofeedback, a pessoa com síndrome de Down, ela tem, né, uma deficiência intelectual. Pode sim ser utilizado para transtornos de aprendizagem, que, né, às vezes nem se enquadram dentro da deficiência intelectual, mas existe ali um transtorno, dislexia, descalculia, né? Esse tipo de coisa também existe e pode ser sim. O neurofeedback ele pode ser utilizado, né? Claro, tem aí seus índices também, tem todo um índice lá de eficácia em relação ao uso do neurofeedback, mas ele é tão amplo
que ele pode ser utilizado desde pessoas com fibromialgia, por exemplo, que a gente vê que tem bastante relação, principalmente com quadros de humor, né, de alteração de humor, até Uhum. pessoas com transtornos com nenhum transtorno, na verdade. Pessoas que querem passar no vestibular, pessoas que querem passar num concurso público e aumentar, né, a capacidade de atenção e tudo mais, também pode ser utilizado. Uhum. Claro, são ondas diferentes, tem que saber o que você vai fazer, né? Não dá para atacar, né, em todos os campos, mas é possível sim, tá? Uhum. Então, só Uhum. isso. Prometo que eu parei. É, é. Olha, Jéssica, muito obrigada de coração. Acho que foi riquíssimo o nosso encontro, né? Foi muito bom. Só para lembrar, pessoal, a Jéssica, ela também está no MAP Alzheimer, que é um modelo de atenção psicogerontológica, um curso. A Jéssica está lá conosco também, ela vai oferecer. A gente ainda vai gravar a aula, na verdade, né? Mas ela vai estar lá no módulo de estimulação cognitiva, que vai ser maravilhoso, né? Já estou dizendo aqui para as pessoas. E assim, as nossas lives de agora, né, até o dia do workshop, é uma live de esquenta, né? Ou seja, a gente está esquentando aqui os temas que são riquíssimos e que todos têm a ver com a doença de Alzheimer e que nós, enquanto profissionais, temos que estar atentos a todas essas oportunidades, né? A todas essas. Porque tem muito profissional que, pela ignorância, eu digo pela falta de conhecimento mesmo. Eu digo porque eu já fui ignorante um dia e ainda sou para muita coisa, né? Por exemplo, eu cheguei no doutorado com pouquíssimo conhecimento acerca de doença de Alzheimer, de demência, de como a psicogerontologia podia ajudar esse contexto. E foi justamente entendendo aos poucos, buscando esse conhecimento, que o horizonte foi se abrindo, que eu falei, gente, eu estava cega e não sabia. Né? Você começa assim, poxa, é um campo a mais que eu posso ajudar muitas pessoas, que eu posso atuar, que eu posso empreender, que eu posso desenvolver pesquisa, que eu posso impactar positivamente vidas, porque eu sempre acho que a gente tem que dar muito sentido à nossa vida. E é o que a gente faz. Hoje eu estava pensando, olha, não tem jeito, mas eu tenho que fechar isso também. Hoje eu estava pensando, a gente conversa demais, Jéssica. Mas é porque são duas loucas apaixonadas pelo que fazem, né? Mas hoje, quando eu estava caminhando logo cedo, eu pensei assim, gente, como a gente realmente tem que fazer o que a gente gosta, como a gente tem que dar sentido àquilo que a gente faz. Eu fiquei pensando, né? Jamais, assim, a pessoa podia dizer assim, olha, você quer ser diretora, por exemplo, de uma Ambev da vida, que vai. Eu não conseguiria ser, porque como eu não, por exemplo, como eu não combino com alcoolismo, como eu não combino com álcool, eu jamais poderia ser atuante nessa área. Mas quando eu vejo, por exemplo, a doença de Alzheimer, eu digo, gente, faz parte da minha história, faz parte de mim. Eu sofri na pele isso aí como familiar, minha família sofreu. Então, dá sentido para mim estar aqui em plena sexta-feira à noite, 9h30, falando sobre isso, para alertar outras famílias, outros profissionais, porque quanta dor eu senti e quanta dor nós sentimos, e eu espero não sentir de outros familiares, pelo amor de Deus. Eu tô louca, eu fico fazendo de tudo para os meus familiares ficarem atentos a essas possibilidades, especialmente de prevenção. Mas olha, Jéssica, você tem alguma coisa para falar para a gente fechar? Porque aí agora é fechar mesmo. Tá, não, Agora pessoal, é ó, fechar tenho questão. duas coisas para falar para você, né, três, na verdade. Primeiro, agradecer vocês estarem aqui também com a gente, ouvindo, compartilhando. Acho que isso é super importante. Vocês já estão à frente enquanto profissionais, enquanto familiares, tá? Uhum. Segundo ponto, agradecer você, Deus, e sigam a Deus. A Deus é excelente no que ela faz. Nossa, não tenho nem o que falar. Acho que é uma profissional incrível. Vocês têm que pegar tudo que ela puder passar para vocês, vocês aproveitem, tá, gente? Porque eu vejo, Deus, o quanto que as famílias, e eu tenho amigos que falam isso, a própria Eli fala, Jéssica, se eu soubesse lidar com a doença antes, como eu sei hoje, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria lidado melhor com a minha mãe. Então, gente, a vida é um sopro, tá? Aproveitem. A gente nunca sabe o que pode acontecer daqui uma hora, né? Quiçá amanhã, depois. Então, a vida é um sopro. E tudo que vocês puderem aprender para aplicar, acho que a gente não tem que ter, né, essa sobrecarga de informação, mas
aquilo que faz sentido e é o tal do Ikigai. Depois vocês procuram aí o que que é, tá, gente? Eu Mas faço uma live. Aliás, eu tenho no YouTube uma aula sobre Ikigai. aí, Quem quiser, vai vai lá lá no meu YouTube. no Vai lá YouTube no da meu Deus e YouTube. procura sobre Ikigai. Ikigai. I-K-I-G-A-I. Ikigai, Uhum. tá? É propósito de vida. Então, tudo que tiver propósito, façam. E por final, nem sei mais o que eu ia fazer, que eu já esqueci também, que eu esqueço, tá, gente? Mas, de maneira ampla, eu quero agradecer vocês. Muito obrigada. Se precisar de qualquer coisa, tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, não tem problema nenhum. Estou aqui, estou disponível. E adoro vocês. E adoro você, Deus, e também obrigada por fazer aí a live e me chamar para participar junto. Tá, sigam a Jéssica também, que ela também está sempre compartilhando informações. Olha, obrigada, pessoal, a todos que tiveram aí a psicoterapia no Vidas, né? Como tenho aprendido aqui nas suas lives, doutora Zivânia, fico muito feliz com esse feedback. Minha tia amada, que continuou do início ao fim, tia Mazé, É Maria boa, José, forte. essa é boa. Ela está sempre acompanhando, né? As tias, minhas tias, eu tenho um relacionamento muito bom, graças a Deus, com minha família de origem, né? Então é isso, olha. Beijo, pessoal, para vocês. Ó, amanhã eu não vou fazer live, nem domingo eu vou fazer live. Mas segunda-feira, às 8 horas da noite, eu estou aqui. E Vamos a lá. live de segunda é bem legal, que a gente vai falar sobre o iSupport, que é um suporte gratuito, certo? Para familiares, e que nós, enquanto profissionais, temos que saber sobre esse suporte, até para poder, muitas vezes, ajuda o nosso processo de atendimento. E nós vamos estar aqui com a pesquisadora da área, né? E ela vai estar mostrando aí também essas possibilidades, a Ana Carolina, que também ela dá UFSCar, né? Então é isso, olha. Boa noite, pessoal. Durmam com os anjos e sonhem bem muito. Tchau. A Morgana Sextou. falando aqui, a Morgana falando, eu poderia ficar ouvindo vocês mais 2 horas. Pois é, pessoal, mas aí eu também queria estar aqui. É porque a gente não. Imagina quando a gente às vezes marca, né, para conversar. Olha, a nossa reunião de segunda-feira, eu já estou me preparando aqui, tem que ser bem objetiva, tá? É. Pois tá, um beijo. Tchau, Fiquem com Deus. gente. Tchau.